Tá acontecendo de novo, né? Eu sei. Se você tá aqui é porque, mais uma vez, você tá lutando contra o ganho de peso, frustrada com o próprio corpo, se sentindo pesada, inchada, sem disposição e extremamente cansada. Eu conheço a tua história e, muito provavelmente, ela é parecida com a minha. E sabe por que eu sei isso? Porque, segundo uma pesquisa da revista Obesity, cerca de 9 em cada 10 pessoas que fazem dieta ganham de volta cada quilo perdido ou, às vezes, até mais. E se você está aqui agora vendo esse vídeo, você provavelmente está doida para derreter todas aquelas gordurinhas indesejadas. Deseja emagrecer de forma definitiva, sem precisar passar fome, fazendo dietas restritivas malucas ou até mesmo emagrecer sem ter que ficar horas e horas na academia fazendo exercícios chatos e repetitivos. E mesmo você não admitindo, eu imagino que essa não é a primeira vez que você procura uma forma comprovada para emagrecer, não é mesmo? Agora, eu preciso que você me responda com sinceridade. Quando é que vai ser o dia que você vai conseguir se olhar no espelho sem sentir vergonha do seu próprio corpo? Se esse dia ainda não chegou para você, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo, que eu vou te revelar como desbloquear a armadilha de gordura celular oculta em nosso organismo que bloqueia a queima da gordura líquida acumulada dentro das células. O desbloqueio da armadilha de gordura celular vai permitir que você derreta todas aquelas gordurinhas indesejadas enquanto você dorme, trabalha, assiste TV ou até mesmo brinca com seus filhos. E eu sei que você pode estar achando tudo isso um pouco estranho, mas continue assistindo que você vai entender de uma vez por todas como é simples e barato ter o corpo dos seus sonhos. Meu nome é Juliana Sena, eu sou especialista em emagrecimento definitivo. Mas antes eu preciso te contar uma coisa. Eu nem sempre fui magra e tive o corpo dos meus sonhos. Alguns anos atrás eu era como você. E por isso eu entendo o que é estar acima do peso. Eu, mais do que ninguém, já estive no seu lugar. Eu sempre fui muito gorda, mas gorda mesmo. Eu pesava 107 quilos. E eu estava totalmente infeliz e triste com o meu corpo e com a minha saúde. E eu sei como é desejar comprar roupas que não cabiam em mim. Ou então não conseguir usar as poucas roupas preferidas que eu tinha porque a cada dia que se passava, eu estava sempre engordando mais e mais. Viajar para a praia ou ir à piscina era algo, nossa, impossível! A minha autoestima estava completamente abalada. Eu me sentia cada dia mais gorda, sem energia e desmotivada. Eu descontava toda a minha ansiedade na comida e nos doces, e olha, só quem passa por isso sabe como é triste, não é verdade? E eu me lembro até hoje desse dia. 3 adolescentes gritavam apontando para mim, dizendo: Ei, olhem, a senhora quebrou a roda gigante e caíram na gargalhada cruel. Quase 100 pessoas da multidão giraram suas cabeças olhando na minha direção. E alguns deles rindo também. Eu fiquei vermelha como uma beterraba. E naquele momento reinava dentro de mim uma mistura de sentimentos de vergonha, frustração, medo e insegurança. Tudo isso porque a roda gigante que eu estava passeando com os meus filhos gemeu e guinchou até parar comigo no ponto mais alto. Eu nem queria ir nesse brinquedo, mas os meus filhos imploraram para que eu fosse junto com eles. Afinal, era o brinquedo mais fácil do parque, porque era o único que eu conseguia entrar sem ser esmagada por uma barra de segurança para conseguir caber. Mas agora, a roda gigante havia parado totalmente, comigo sentada lá em cima, humilhada na frente de toda a multidão que ria. Eu via centenas de olhares cravados em mim e eu não sabia onde me esconder, exceto colocando a mão no meu rosto. E aí, naquele momento, o meu rosto começou a se contorcer enquanto eu tentava conter as lágrimas. E olhando para trás agora, eu gostaria de saber antes que esse momento humilhante acabaria transformando a minha vida de uma forma que eu jamais imaginaria. Porque, por causa desse dia, acabou me levando a descobrir como emagrecer de uma forma rápida e definitiva por meio do desbloqueio da armadilha da gordura celular. E apesar de eu passar boa parte da minha vida adulta acima do peso, as coisas começaram a piorar quando eu fiquei grávida da minha primeira filha. Como a maioria das mulheres, eu engordei 13 quilos a mais do que o peso do bebê, o que é totalmente natural. Então, na época, eu nem liguei muito para isso. Eu havia prometido a mim mesma que eu perderia tudo depois que o bebê nascesse, e aí então, quando a minha linda filha Bia veio ao mundo, eu comecei a fazer dieta e me exercitar todos os dias. Mas os quilos que eu tinha ganhado na gravidez simplesmente não saíam.
E em seguida, eu engravidei novamente e acabei engordando mais 15 quilos. Aí dessa vez eu fiquei mais constrangida. Então, no final da minha segunda gravidez, eu tentei, com mais força de vontade, perder todo aquele peso que eu havia ganhado. E esse ciclo vicioso de ganho de peso com quase nada de perda continuou com os nossos próximos 2 filhos. Ao final da minha última gravidez, a mudança no meu corpo havia se tornado óbvia. Logo eu comecei a usar as roupas largas para esconder o meu corpo. E eu me lembro exatamente dessa cena, onde eu estava lá no meu banheiro, nua, em frente ao espelho, e tudo o que eu conseguia ver eram as minhas costas flácidas e os meus pneus sobressalentes. Eu estava com celulite por todo o meu bumbum e pelas coxas. Eram dobras enormes e horríveis, de gordura, assim, na minha barriga. O meu pescoço era grosso e eu tinha uma papada enorme. E constantemente eu me sentia inchada, com cãibras, dores nos joelhos, o intestino era preso e mais diversas outras coisas que eu poderia ficar aqui por horas falando para você. E a cada dia eu ia sendo consumida pelo sentimento de vergonha, ódio a mim mesma e nojo. Eu não conseguia suportar quando as pessoas se sentiam no direito de fazer do meu corpo o assunto da conversa. E como consequência disso tudo, eu comecei a passar mais tempo dentro de casa, tentando me esconder dos outros. E eu já não me sentia atraente há muito tempo. E muitas das vezes eu me perguntava: qual o sentido de usar algo sexy? E por morar numa cidade pequena, sempre que eu saía na rua eu ficava preocupada com a possibilidade de encontrar com os meus antigos colegas de classe, por medo do que pensariam ao me ver do tamanho que eu estava. E a cada mês que se passava, eu seguia uma dieta diferente para tentar emagrecer. Eu passei de uma dieta de baixo teor de gorduras para uma outra de baixo teor de carboidratos, de alto teor de proteínas, de alto teor de frutas e fibras. E toda vez que eu conseguia perder alguns quilinhos, logo em seguida eu engordava novamente. E aí eu passava horas e horas na academia, mesmo com as minhas juntas doendo constantemente, dia após dia eu continuava indo. Mas tudo isso parecia apenas para me deixar mais cansada, exausta, dolorida e com mais fome do que antes. Isso pode ser algo com o qual você se identifique. Passar fome por dias, por seguir dietas restritivas até que finalmente em algum momento você quebra a dieta e cai em outro ciclo vicioso de passar a comer só gordice. E aí quanto mais você tenta perder peso, mais forte o seu corpo luta contra você. É quase como se quisesse que você continuasse gorda. Pelo menos, nossa, era assim que eu me sentia. E o que mais me preocupava era o que poderia acontecer com os meus filhos caso a minha saúde precária me levasse mais cedo. A qualquer momento eu poderia apodrecer devido ao diabetes ou estourar alguma artéria por pressão alta. A minha saúde estava tão debilitada e eu sabia disso. Mas parecia que não havia mais nada que eu pudesse fazer. Nem os médicos conseguiram me ajudar. Mas eu não podia desistir. Eu tinha que cuidar dos meus filhos. E como nada parecia funcionar, eu me afundei num episódio sombrio de depressão. E depois de algumas semanas, eu decidi que nós precisávamos fazer algo para acabar com a escuridão que tomou conta de mim e da minha casa. Os dias se passaram. Até que num domingo deprimente, eu estava deitada no sofá, vendo televisão, assistindo uma cantora muito famosa que estava com um filhinho recém-nascido no colo, contando a sua experiência de se tornar mãe. Aí eu comecei a prestar atenção na mãe. Sabe aquele momento que vem uma luz na sua cabeça? Como se fosse um estalo que mudasse tudo? Aquela mulher feita de carne e osso como eu, e você havia acabado de ter o seu filho. A criança não tinha nem 2 meses, e a pergunta que não queria calar era: como que ela já estava tão magra e bonita? E aí, pesquisando um pouco mais, eu descobri que aquela cantora havia sido obesa por muito tempo antes da fama. E quando pensamos nisso, vem logo na nossa cabeça o seguinte: as famosas têm dinheiro, por isso elas conseguem. E tudo bem, eu até concordo, mas você já parou para pensar o que esse dinheiro está comprando? Naquele dia eu praticamente não dormi. Eu comecei a pesquisar a vida de várias celebridades e aí foi então que eu descobri que várias delas eram obesas ou estavam acima do peso antes da fama.
Eu percebi que várias têm os seus filhos e poucos dias depois já estão no peso ideal novamente. E a primeira coisa que eu pensei foi cirurgia plástica, mas nenhum médico no mundo colocaria a vida de uma celebridade em risco fazendo uma lipo logo depois de um parto. Isso poderia ser fatal. Imagina o desastre. E eu descobri também que muitas celebridades nunca fizeram nenhum tipo de cirurgia para perder peso. E, na verdade, o que elas mais fazem é colocar implante de silicone e plástica no nariz. Você já percebeu como é normal ver celebridades ganhando e perdendo peso muito rápido para interpretar algum tipo de papel? E eu precisava entender como é que elas faziam isso. Como que elas têm tanto controle assim do peso e do corpo? Ninguém faria tantas cirurgias em espaços de tempo tão curtos. E depois de pesquisar muito, foi que a minha ficha caiu. O dinheiro da celebridade está comprando informações que nós não temos acesso. Manter a maioria das pessoas na ignorância faz com que a indústria farmacêutica, médicos, nutricionistas e academias faturem muito dinheiro. Você já percebeu quem faz a propaganda de todos esses produtos para emagrecer? É bem comum vermos celebridades em capas de revistas de receitas, em potes de shakes, sopas, fachadas de academias, em quase tudo que nos promete perder peso. Mas pensa comigo, você consegue imaginar uma celebridade tomando sopinha de pacote para emagrecer? Para, né? O segredo está nas informações que elas têm e nós não temos. Mas como eu poderia ter acesso a isso? Onde eu poderia encontrar essas informações? No início da minha busca, eu não sabia direito nem por onde começar, mas rapidamente eu pude concluir que essas informações não estavam no Brasil. Aí eu comecei a pesquisar em livros, matérias, artigos científicos e pessoas, principalmente nos Estados Unidos, que poderiam me orientar. E eu estudei durante meses. E como resultado de todos os meus estudos e pesquisas, eu pude entender que nós cometemos 3 erros cruciais que prejudicam a nossa saúde e impedem o nosso corpo de queimar todas as gorduras indesejadas. O primeiro erro que eu pude identificar é que na maioria das dietas que nós fazemos, nós não conseguimos verdadeiramente alcançar o déficit calórico. Embora isso seja parcialmente verdade, não fornece a imagem completa. A razão é que se você quiser diminuir o seu peso, a coisa mais importante que você deve fazer é inserir um déficit calórico. E é simples. Se você consumir mais calorias do que queima, você vai ganhar peso. E se você consumir menos calorias do que você queima, você vai perder peso, e isso é um fato científico. Mas o segundo grande erro que eu pude identificar é que a restrição calórica severa lhe dá o metabolismo de uma senhora de 90 anos. Se um déficit de energia de 250 calorias por dia vai te deixar magro, um déficit de 1.000 calorias vai dar os resultados 4 vezes mais rápido, certo? Errado! Muitas pessoas cometem esse erro e eu costumava cometer também antes de saber melhor. A verdade é que déficits calóricos severos atrapalham a sua fisiologia. É por isso que quase todas as pessoas que fazem dieta muito restritivas recuperam os quilos perdidos quando interrompem o programa. O essencial é que nós devemos comer de acordo com uma meta de calorias ajustadas para o seu corpo, sua situação e os seus objetivos. O terceiro e último erro que nos impede de emagrecer de forma definitiva é seguir uma dieta pouco realista e excessivamente restritiva. A força de vontade funciona como uma bateria. Você tem uma quantidade limitada dela até que ela se esgote. É por isso que dietas muito restritivas esgotam a sua força de vontade, aumentam seus desejos e levam à compulsão alimentar, o exato oposto do que você deseja ao tentar construir o seu corpo dos sonhos. E embora os resultados sejam ótimos no início, a sua força de vontade eventualmente se esgota e a dieta é jogada pela janela. Com a minha descoberta dos erros cruciais que nos impedem de emagrecer de forma definitiva, eu voltei para os meus estudos e pesquisas para encontrar a solução para cada um desses erros, porque eu percebi que só assim eu conseguiria obter sucesso na minha busca pelo emagrecimento. E eu não tinha ideia por onde começar. Então eu comecei a ler todos os estudos, fóruns, blogs, tudo que eu pude encontrar na internet. Mas parecia que cada link que eu clicava me levava para uma outra
toca de coelho. E eu estava mentalmente exausta. Mas eu continuei pesquisando, até que, em um desses links que eu encontrei, me levou para um estudo de 2016 da respeitada revista Obesity, conduzido por pesquisadores do Instituto Nacional do Diabetes, Doenças Digestivas e Renais. O estudo, conduzido pela Obesity, descobriu que 9 em cada 10 pessoas não conseguem emagrecer por seguirem dietas genéricas, apresentando soluções que não são as mais indicadas, que levam você a cometer os erros mostrados anteriormente, eliminando qualquer chance de você conseguir emagrecer. E aí eu continuei lendo o estudo e eu encontrei algo ainda pior, que seguir um plano de dieta genérica faz o seu corpo acumular gordura dentro das suas células. E esse acúmulo de gordura nas suas células te obriga a comer muito menos, para simplesmente conseguir manter seu peso atual. As descobertas a partir do estudo da revista Obesity despertaram o interesse do Instituto American Heart Association, que iniciou um novo estudo com 4 equipes médicas para tentar descobrir a solução. E ao ler a conclusão dos 4 estudos, eu percebi que um deles parecia conter a chave que resolvia todo esse mistério do acúmulo de gordura indesejado dentro das células. Esse estudo tinha a chave para curar a pandemia global de obesidade que vem crescendo dia após dia nos últimos 40 anos. O estudo tinha um título técnico e complicado, mas eu podia sentir que no fundo continha uma verdade poderosa. E nesse ponto eu sabia que eu não podia continuar sozinha nessa busca e para entender melhor eu precisaria de ajuda. E aí por isso, mesmo sabendo que talvez não daria certo, eu tentei entrar em contato com a pesquisadora-chefe, a responsável pelo estudo que tinha a chave para a descoberta. E aí, depois de muito tentar, diversos e-mails enviados, a doutora Anne-Marie Schmid, por sorte, viu um dos meus e-mails contando a minha história e toda a minha busca. Ela me respondeu e nós começamos a trocar e-mails, então eu pedi para ela para a gente marcar uma consulta. A doutora Anne-Marie concordou com a minha proposta, me cobrando $500 por 1 hora de consulta. Lá na consulta, a doutora Anne-Marie me contou em detalhes a sua pesquisa, tudo o que ela sabia, e além disso, a solução que ela havia encontrado para o acúmulo indesejado de gordura dentro das células. Na consulta, ela me passou o exato passo a passo, a verdadeira solução, com os detalhes do que eu deveria fazer para eliminar toda a gordura acumulada nas minhas células e finalmente conseguir emagrecer. E aí, pela primeira vez, eu me senti esperançosa. Eu estava conseguindo ver uma luz no fim do túnel. A doutora Anne-Marie tinha criado um plano de alimentação personalizado para o meu corpo, situação, objetivos e paladar. Mas esse plano alimentar não era qualquer plano que pode ser encontrado aí em blogs, propagandas de TV ou até mesmo em revistinhas fitness. Além de ser personalizado para o meu caso em específico, nele continha somente alimentos do qual eu sentia prazer em comer, ou seja, eu não tinha que fazer qualquer esforço para segui-lo. O grande segredo desse plano alimentar personalizado não estava no que eu acabei de te contar, mas sim no conjunto de fatores e alimentos e a forma como esse conjunto reagia dentro do meu organismo. Lembra quando eu te contei que o grande problema era o acúmulo de gordura dentro das nossas células? E a forma como esse conjunto reagia dentro do nosso organismo. Então, quando você come, essas células se enchem de gordura líquida e quando seu corpo precisa queimar energia, essas células liberam essa gordura líquida em seu sistema e as suas células encolhem. E quando esses balões de gordura se enchem e se expandem, você ganha peso. E quando esses balões de gordura encolhem, você perde peso. O estudo, liderado pela doutora Anne-Marie Schmid, descobriu em 2019 que havia dentro do nosso organismo um minúsculo moderador de obesidade do lado de fora das nossas células de gordura. Esse modulador de gordura controla tudo sobre como a gordura líquida pode entrar e sair das células. Os cientistas o chamam de portão das citocinas, porque é exatamente assim que ele funciona, como um portão. Quando o portão das citocinas está aberto, a gordura pode sair livremente da célula, mas quando o seu portão de citocinas está fechado, a gordura fica presa na célula e cresce cada vez mais. Como a gordura não pode sair da célula, não importa quão pouco você come ou quanto você se exercite, você continuará ganhando peso. Por isso que, de acordo com o estudo, tentar perder gordura quando seu portão da citocina está fechado é como tentar tirar água de um balão que tem um nó na abertura.
nada acontece. Mas assim que você desatar esse nó e abrir o portão das citocinas, uma enxurrada de gordura sai correndo de suas células, permitindo que elas voltem ao tamanho normal e saudável. Eles também descobriram que quando você fecha o portão das citocinas, a leptina, que é o hormônio da fome, que diz ao cérebro quando você está satisfeita, é drenado diretamente para fora do seu organismo. Em outras palavras, uma vez que o seu portão de citocinas fecha, todo o sistema de queima de gordura do seu corpo sofre uma parada brusca, tornando quase impossível para você perder peso. A doutora Anne Marie Schmidt me explicou que o portão das citocinas só deve ficar fechado em tempos de emergências, por exemplo, caso estivéssemos morrendo de fome. E isso acontece porque estamos o tempo todo sendo expostos a toxinas vindo de produtos químicos que ingerimos, no ar que respiramos ou até mesmo na água que nós bebemos. E aí, depois de toda essa explicação sobre o estudo que a doutora Anne Marie Schmidt havia realizado, eu pude perceber o quão poderoso era o plano alimentar que ela havia me passado e por que ele poderia funcionar para qualquer pessoa que quisesse emagrecer. Esse plano alimentar personalizado era simplesmente maravilhoso, porque ele continha alimentos poderosos e deliciosos que estimulavam a cetose. A cetose dá a você uma vantagem injusta quando seu objetivo é perder gordura, porque quando ela age em níveis elevados dentro do seu organismo, ela obriga as suas células a abrirem o portão das citocinas, eliminando assim toda a gordura acumulada. Com a minha cabeça fervendo depois de tantas informações, eu só conseguia pensar em começar a seguir o plano que a doutora Anne Marie Schmidt havia me passado quanto antes. E eu sabia que eu estava correndo riscos, mas eu precisava testar. Era a minha última chance. E o resultado? O resultado foi surpreendente. Eu não conseguia acreditar. A minha felicidade, nossa! A minha felicidade era enorme. Há anos eu não me sentia feliz. Em 3 semanas, seguindo o plano alimentar personalizado, eu havia perdido 14 quilos. O meu desejo de fome incontrolável tinha desaparecido com a quantidade certa de comida e eu já conseguia me sentir totalmente satisfeita. Quilo após quilo de gordura derreteu da minha barriga, coxas e braços. E uma coisa interessante é que eu já não era mais assim tão jovem, né? E aí, por exemplo, eu consegui alcançar o emagrecimento aos 36 anos. E isso mostra que é possível emagrecer mesmo sem a ajuda de um metabolismo jovem. E aí, depois de ter desperdiçado muito tempo e dinheiro, além de ter colocado a minha vida muitas vezes em risco, eu finalmente realizei o meu sonho de chegar no meu peso ideal. Eu saí de gordurosos 107 quilos e eu cheguei em 71 quilos em apenas 3 meses. E foi nesse momento que eu percebi que não era minha culpa. O problema é que eu não tinha as informações certas e assim estava tentando perder peso sem tratar a causa raiz do problema, que era abrir o portão das citocinas. O verdadeiro problema que me fazia engordar cada dia mais. É claro que não ia funcionar. E foi extremamente difícil reunir todas essas informações para chegar num método que realmente funciona, ainda mais com a esmagadora quantidade de empresas bilionárias querendo esconder todas essas informações da gente. E aí, durante anos, a sociedade diz que para emagrecer, você deve fazer dietas totalmente malucas e restritivas, literalmente passar fome, passar horas na academia se exercitando, ou até mesmo que a solução é que devemos tomar algum remédio que te promete emagrecer milagrosamente. Mas quando eu descobri que tudo aquilo não era verdade, eu finalmente fui capaz de sair dessa bolha, estudar a verdadeira causa do problema e encontrar a solução que há tanto tempo eu estava buscando para conseguir emagrecer de forma definitiva. A verdade é que a indústria farmacêutica não quer que você descubra isso que eu acabei de te apresentar, porque o emagrecimento movimenta trilhões de reais todos os anos. Portanto, nos deixar na ignorância, com certeza, é muito mais lucrativo para eles. Até porque, quanto mais as pessoas engordam, muito mais dinheiro eles ganham. E tudo o que eu precisava desde o começo era esse plano alimentar personalizado que a doutora Anne Marie Schmidt fez para mim. Porque a cada semana que passava, mais quilos eu perdia, mais próximo do corpo que eu sempre sonhei eu chegava. E além de diminuir quase 3 tamanhos de vestidos em pouco menos de um mês, esse plano alimentar personalizado impactou na minha saúde de uma forma que eu nem imaginava.
A minha pele irradiava um brilho juvenil. O meu cabelo passou de fino e seco para um liso e brilhante. Uma energia e disposição jamais vista antes. Eu pulava da cama todas as manhãs com muito entusiasmo para a vida. E até mesmo as outras pessoas começaram a notar a minha notável transformação e começaram a perguntar qual era o meu segredo. E isso foi incrível! E a partir desse momento, a minha missão era outra, né? Eu estava magra, eu tinha alcançado o corpo dos meus sonhos, eu tinha certeza que esse plano alimentar funcionava, eu tinha testado no meu próprio corpo e eu não podia guardar toda essa informação para mim, sabendo que milhares de outras mulheres estavam na mesma situação que eu, passando pelos mesmos problemas que eu passei. E aí por isso que, conversando com a doutora Anne Marie Schmidt sobre o meu desejo de que mais pessoas conseguissem emagrecer, ela me disse que ela estava lançando nos Estados Unidos um programa alimentar personalizado online, exatamente igual àquele que ela me passou, para que mais mulheres emagrecessem. Então, eu propus a ela para que ela lançasse o seu plano alimentar personalizado online também aqui no Brasil, e que eu ajudaria com tudo que fosse necessário e eu daria todo o suporte. Ela achou a ideia super legal e de imediato topou. Aí assim a doutora Anne Marie e outros especialistas médicos, nutricionistas e personal trainers criamos o programa de plano alimentar personalizado, chamado de Receitas para Derreter. Aí nesse programa eu vou te mostrar tudo o que eu aprendi em todos esses anos de prática e estudo. E você vai entender como obrigar o seu corpo a abrir o portão das citocinas e finalmente programá-lo para queimar gordura de maneira natural e saudável. Esse programa de emagrecimento vai funcionar com você, independentemente do seu peso ou idade, mesmo que você já tenha tentado de tudo para emagrecer. O que faz do programa Receitas para Derreter ser único. Você provavelmente deve estar se perguntando quanto é que vai custar esse programa. E eu vou responder em mais um minuto. Olha, eu vou dizer a você, não foi fácil chegar até aqui onde eu cheguei. Criar esse projeto levou anos. Me custou milhares de reais com materiais de estudo, livros, pesquisas, consultas, viagens, horas e horas de noite em claro, mas valeu muito a pena. E eu passaria por tudo novamente se fosse necessário. E além disso, hoje eu ainda continuo frequentando seminários e cursos no Brasil e no exterior. Tudo para te trazer o que realmente vai fazer você alcançar os resultados que você tanto deseja e merece. E a todo momento, eu estou atualizando todo o conteúdo do programa para que você sempre tenha em mãos as principais novidades do que realmente funciona. O Receitas para Derreter poupa você de passar por tudo o que eu passei. Entrega todo o nosso conhecimento de anos de pesquisa mastigado, com um método passo a passo que vai obrigar o seu corpo a programar o seu organismo para derreter gordura como você sempre desejou. O Receitas para Derreter vai te entregar 2 cardápios personalizados para o seu caso, simples de serem seguidos, com as suas comidas favoritas. Na verdade, você nem vai perceber que está seguindo o nosso plano alimentar, somente quando você passar a ver os quilos de gordura saindo do seu corpo. O Receitas para Derreter fará todo o trabalho duro. E em apenas 7 dias, você já vai começar a perceber os resultados. Você vai começar a notar que o seu rosto, seus braços e barriga se contraem visualmente. Ao subir na balança todos os dias, você vai observar quilo após quilo diminuir. E você vai se sentir orgulhosa quando olhar o seu corpo no espelho ou se despir na frente do seu marido. Você vai sorrir, sabendo como a resposta é verdadeira e simples. Assim, você vai conseguir perder peso sem ter que fazer dietas malucas ou passar fome. Assim, você não tem que passar mais horas na academia treinando. Assim, você vai ficar sempre magra e nunca mais vai se preocupar com o acúmulo de gordura nas suas células. Assim, você não vai ter que gastar dinheiro com remédios milagrosos que colocam a sua vida em risco. O Receitas para Derreter é a solução mais completa e eficiente do mercado para o emagrecimento saudável, através da liberação de gorduras acumuladas nas suas células. E eu acredito que você já tenha percebido o quanto ele vai mudar sua vida a partir de hoje. Agora, antes de continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria de ter acesso ao Receitas para Derreter?
e ter acesso a um plano alimentar que vai derreter toda a gordura indesejada do seu corpo, que vai trazer de volta a sua felicidade, recuperar o seu amor próprio, trazer autoestima para sua vida, te dar mais disposição, energia, deixar sua pele mais jovem, o seu cabelo mais brilhoso como nunca antes visto. Agora, olha só, é claro que não dá tempo de te mostrar tudo que tem dentro do nosso programa de plano alimentar personalizado. Mas algumas das coisas que você vai ver dentro do Receitas para Derreter é a etapa 1. Você vai ver algumas perguntas para responder sobre a sua situação atual, preferências alimentares e objetivos. Nada maluco. Nós precisamos apenas de algumas informações básicas para entender melhor as suas circunstâncias. Responda essas perguntas da forma mais precisa e honesta possível e certifique-se de que o seu endereço de e-mail esteja correto para que você possa receber o seu plano de alimentação. A etapa 2. Depois de concluir a pesquisa, nós vamos criar o seu plano de refeição personalizado para você. Basta inserir os seus dados de pagamento para obter acesso instantâneo ao seu plano de refeição personalizado. Nós perguntamos para alguns participantes do nosso teste quanto eles estariam dispostos a pagar para ter acesso ao Receitas para Derreter. E as respostas vieram de todo lugar, com a maioria das pessoas dizendo que pagariam entre R$ 797 a R$ 1.000. Nas palavras de uma dessas mulheres: mesmo se fosse R$ 1.000, provavelmente eu ainda pensaria nisso. O meu novo corpo e a maneira como eu me sinto agora valem muito mais do que isso. E talvez você esteja pensando que todo o programa vai custar muito caro. Bom, você tem razão, pelo menos ele deveria custar muito mesmo. O preço normal do Receitas para Derreter vendido separadamente seria de R$ 497. Porém, hoje, esse preço não é para você. Eu vou te explicar o porquê, só mais um momento. Muitas pessoas não dedicam tempo para aprender novas ideias da forma como você está fazendo agora. E o fato de você estar aqui comigo, assistindo a esse vídeo até aqui, mostra para mim que você realmente quer transformar a sua vida e realmente quer retomar o controle do seu corpo. E além de provar que você quer fazer isso agora. Por isso, eu quero deixar tudo ainda mais fácil para você tomar a decisão de começar a emagrecer ainda hoje. Veja bem, a decisão de fazer parte do Receitas para Derreter é totalmente sua. E eu não quero que você pense mais em quantas vezes você se frustrou a tentar emagrecer. Eu sei também que você não aguenta mais tentar de tudo para emagrecer e isso não é o que eu quero para sua vida. Agora me fala uma coisa. Se tudo que eu tô te mostrando aqui pudesse te fazer uma mulher feliz novamente, valeria a pena? E se tudo que eu te mostrei aqui pudesse fazer você ir à praia ou entrar numa piscina sem sentir vergonha do seu próprio corpo? E se acontecesse com você, como aconteceu comigo, onde hoje eu posso ir a qualquer loja e comprar minha roupa preferida e não aquela que eu comprei porque era a única que me servia? Valeria a pena? E se tudo que eu te mostrei aqui fizesse você conseguir usar aqueles vestidos sexys que você sempre teve vontade de usar, mas nunca conseguiu por vergonha do seu corpo e se tornar uma mulher desejada por qualquer homem, valeria a pena? Por isso você merece saber que eu estou prestes a te dar um desconto imperdível, mas é válido somente para hoje. Isso significa que você vai receber o Receitas para Derreter por um preço ridiculamente baixo, porque eu não quero que a parte financeira fique no seu caminho, impedindo você de alcançar o seu objetivo. Então, presta muita atenção. Apenas hoje e nesta página, o seu investimento no Receitas para Derreter não será de R$ 997. Na verdade, nem perto disso, nem a metade disso. Nem a metade da metade disso. O seu investimento total hoje, incluindo Receitas para Derreter, será de apenas 8 vezes de R$ 8,38 ou R$ 67 à vista. Esse preço não chega nem perto de apenas um dos livros que eu precisei comprar para conseguir ter acesso a esse método. Então, clique no botão abaixo, agora mesmo, e faça o seu pedido. Você vai ser levada para uma página segura e protegida, onde você vai colocar os seus dados. E assim que você finalizar o pagamento, em menos de 5 minutos, você vai receber no seu e-mail o seu acesso ao Receitas para Derreter. E eu quero realmente te ajudar. Por isso que eu quero fazer um acordo com você. Adquira hoje o Receitas para Derreter. Use todo o material por 7 dias e se você não gostar ou achar que ele não funciona para você, o que eu duvido muito, eu vou te devolver cada centavo pago. Basta você me enviar um e-mail e o seu dinheiro será devolvido, sem perguntas, sem explicações. Tome
essa decisão agora. Não esqueça que eu estou oferecendo um super desconto e ainda fiz ser completamente livre de risco para você, oferecendo uma garantia completa de 7 dias. Só que você precisa agir agora, porque eventualmente eu vou ter que aumentar o preço para o valor de mercado que ele vale e merece estar. Então garanta essa oferta especial agora mesmo, antes que eu precise aumentar o preço, ok? E vamos encarar os fatos. Há somente uma decisão inteligente que você pode tomar agora. Aproveite esse desconto temporário oferecido através desta página e garanta o seu lugar antes que alguém o faça. E comece ainda hoje a emagrecer e desintoxicar o seu corpo. Imagine como você será daqui a algumas semanas depois que você garantiu seu acesso ao Receitas para Derreter. Semana após semana, você vai ficar em frente ao espelho com uma fita métrica nas mãos e um sorriso no rosto que não vai desaparecer. O seu estômago, os braços, os quadris vão ficar tão inclinados para baixo que você vai pensar que não é o seu corpo. Você vai ter que se beliscar para provar que é realmente você. Isso é algo que transformaria sua vida. Nesse caso, eu recomendo que você dê o primeiro passo para se tornar mais magra e saudável enquanto essa oferta ainda está disponível. Essa decisão não é difícil de você tomar. É só você pensar e imaginar quando você estiver magra, com aquele corpão que sempre sonhou, podendo usar suas roupas favoritas, sendo desejada pelos homens, se olhar no espelho e sentir orgulho do próprio corpo e o mais importante, se sentir feliz por essa conquista. Mas pense também no que é que vai acontecer se você não agir hoje. É possível que daqui a um mês você possa se encontrar olhando no espelho novamente, sentindo-se frustrada ao ver os quilos de gordura crua ainda grudados no seu corpo. Você pode sentir os seus braços balançando enquanto os levanta, suas coxas se esfregando e queimando seu jeans. A gordura ainda está enrolada no seu pescoço. Deus me livre passar por situações embaraçosas como essa novamente. Ou encontrar um velho amigo sabendo que a primeira coisa que ele pensaria é: nossa, como ela engordou ainda mais. Esse destino não precisa ser o seu, porque com Receitas para Derreter, você tem tudo o que precisa para perder mais peso do que você jamais imaginou ser possível. E eu não quero que você sofra com mais frustrações apenas para voltar a essa página mais tarde e descobrir que ela foi removida. Clique agora mesmo no botão abaixo, faça sua inscrição, garanta esse desconto imperdível e receba o seu acesso em menos de 5 minutos. Agora, entenda que as coisas não mudam para mim se você não se inscrever, porque hoje eu sou uma pessoa magra que se sente orgulhosa pelo corpo que conquistou e não precisar passar por tudo aquilo novamente, sabe? No entanto, sem o Receitas para Derreter, você vai continuar exatamente como está, acima do peso, com vergonha do próprio corpo, infeliz e passando por problemas de saúde. Agora, lembre-se de tudo que eu estou te falando nessa oferta imperdível. Você vai levar o Receitas para Derreter, um plano alimentar personalizado, cientificamente comprovado, que programa o seu corpo para derreter gordura por apenas 8 vezes de R$ 8,38 ou R$ 67 à vista, sem nenhum risco, com uma garantia de 7 dias. Então, você só precisa clicar no botão abaixo e finalizar sua inscrição. Clique no botão abaixo, que eu estou aqui do outro lado te esperando. Até!